Bom dia a todos. Eu sou a Carol Scoforo, sou jornalista. Eu trabalho já como colaboradora da Casa Vogue, do Portal UOL, já há mais de 10 anos. E também trabalho produzindo conteúdo para marcas, para escritórios de arquitetura, decoração, design de interiores. E hoje a gente está aqui com a Cícera Gontijo. Vai ser uma conversa muito gostosa. Enfim, ela foi a ganhadora do ABD Design Awards, na categoria corporativa, né, Cícera? Bom dia. Isso. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal. Fiquei muito feliz pelo convite e principalmente, né, com esse prêmio que não deixa de ser mais uma referência para o escritório. Afinal, foi o primeiro prêmio da BD, a primeira iniciativa aí de uma longa caminhada, tenho certeza, e está sendo muito prazeroso poder estar dividindo isso com vocês. Que bom. Eu agradeço também ao convite da ABD, né, por estar representando a ABD hoje. Obrigada, Silvana. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, os patrocinadores Black, que são a Roca e a Coral, e os regionais, que são a Templus e o Varejão das Tintas. Bom, gente, e a conversa de hoje é sobre espaços corporativos, e eu acho muito interessante porque a gente está num momento de muitas mudanças, né? Os escritórios vão mudar, tudo está mudando tão rápido, assim, o trabalho mudou completamente, e eu estava conversando com a Cícera que agora os escritórios eles vão ter que oferecer algo mais para as pessoas irem até lá, né? Tanto quem trabalha lá, quanto quem é cliente e vai visitar. Então, eu acho o papo de hoje muito interessante, porque a Cícera trouxe muitos insights aí na nossa conversa inicial. Então, eu acho que vai ser muito legal isso, vai ser muito interessante mesmo. Cícera, eu deixo para você contar a história desse projeto, e assim que você começar, eu vou compartilhar as fotos, as imagens dele, para a gente ir falando. Olha, Carol, eu acho que você iniciou aí de uma forma muito brilhante pelo seguinte: realmente hoje a gente tem que ter essa preocupação, né? Houve aquele boom de home office e muitas pessoas ficam se questionando, mas como que será então a partir de agora esses ambientes? E mais do que nunca, eu acho que a palavra experiência, ela tá assim, ela é muito importante. Eu acho que a preocupação de nós profissionais hoje, ela tem que ser sempre pautada pelo fato da pessoa que vai estar naquele ambiente, ela ter alguma experiência realmente diferente que possa tocá-la de uma forma especial para que aquele ambiente se torne especial mesmo para ela. E no caso, agora entrando no prêmio, né, no ambiente que foi, no espaço que foi premiado pela BD, não foi diferente, porque antecipando toda essa situação do corona, nós entregamos essa obra no final de 2019, quer dizer, poucos meses, vamos dizer assim, antes dessa situação triste que nós estamos. E quando nós realizamos e criamos o projeto, nós já tivemos essa preocupação da experiência. Isso é uma coisa que eu acredito que não só o meu escritório, mas todos nós profissionais já estamos tendo essa preocupação há mais tempo e que agora vai ser mais importante. Então, nesse projeto da agência, o tempo todo a gente teve essa preocupação. Que legal. Bom, vou compartilhar então com vocês as imagens, porque aí a gente vai falando e você vai explicando um pouquinho dele para a gente, dos seus Uhum. pensamentos, enfim, como é que você pensou tudo isso. Tá. Primeiro, para a gente foi assim, foi muito importante a gente fazer esse projeto. Esse projeto ele veio da seguinte situação: nós fizemos uma agência de publicidade aqui em Belo Horizonte, na qual a gente recebeu também alguns prêmios, e o pessoal em Recife teve a oportunidade de ver esse projeto que nós fizemos aqui e nos chamou para fazer parte de uma concorrência entre escritórios de São Paulo, Rio, Brasília e nós. Então, o fato da gente já ter sido escolhido, né, nesse crivo deles já foi um prêmio, sem dúvida. E Uhum. quando nós ganhamos,
houve aquela, eu falo, aquele frio na barriga, né, que todo profissional tem, de querer sempre surpreender ao máximo o cliente que nós estamos atendendo. E no caso de agência de publicidade, vocês imaginam o tanto que isso fica maior, porque são Com certeza, uma pessoas que pressão. trabalham, né, com criatividade, né, Carol? A gente estava conversando sobre isso. Exatamente. Como surpreender alguém que está acostumado a ver criatividade o tempo todo e a surpreender pessoas. Exatamente. Então, assim, isso tornou-se um frio na barriga geral para a equipe. E aí vem todos aqueles insights de criação, várias ideias, mas o que deu norte para a gente foi o seguinte: a edificação aonde está essa agência, ela é uma edificação que, inclusive, é a edificação mais moderna que tem em Recife hoje, é o prédio mais alto que também tem lá, e ele tem o formato de um barco. Tem pessoas que falam que é formato de barco, tem pessoas que falam que é formato de peixe. Aí, daí, porque é uma outra coisa também que eu acho muito importante, que nós, como os designers, a gente respeite sempre o projeto arquitetônico, que a gente tenha uma consideração, né, pelo que o profissional, quando ele fez aquele prédio. Então, a gente procurou saber e nós vimos que realmente, inclusive um escritório de portugueses, e nós vimos que realmente eles tiveram essa parte, né, da criação, pensando numa grande embarcação. E daí que surgiu todo o nosso processo de criação. Quando nós saímos do elevador, aí nós nos deparamos, né, com essa recepção, que Sim. ficou muito interessante porque eram necessárias duas entradas. Então, nós colocamos nessas laterais, vocês podem ver que nas laterais são caixas de vidro pintado, no qual eles remetem de cara a pessoa que entra, grandes containers, porque tanto a parte interna quanto a parte da recepção, a gente teve essa preocupação, né, da pessoa sentir como se ela estivesse entrando numa embarcação. Então, na recepção, nós tivemos essas caixas de vidro pintado, que remetem ao container, e uma tela estendida, não só na parte superior, como ao fundo, para dar uma sensação mais de amplitude e claridade a essa entrada, porque ali a gente tinha um pouquinho problema com luz natural. Sim. Bom, depois a gente entra. Quando a gente. Então, essa parte aí da lateral, né, que nós temos essa caixa. Não, pode ser a outra mesmo, Carol. Mostrando aí essa próxima imagem, à direita, né, é exatamente esse término da caixa de vidro pintado, no qual a pessoa vai adentrar para o ambiente. A partir daí, essa continuidade dessa telha ondulada que nós pintamos de azul ficou muito interessante porque ela está localizada bem no eixo do andar. Por quê? Essa parte do meio é que ficou localizada toda a parte de serviço, tipo copa, banheiros, despensa, área de serviço. Então, toda a parte que requeria alguma coisa de hidráulica, a gente posicionou nessa parte central e colocamos, envelopamos, né, com essa telha ondulada. E ficou interessante porque essa telha, ela proporcionou que a gente pudesse esconder as portas. Então, nós temos, obviamente, sinalizadores onde que está o banheiro feminino, masculino, etc., mas ela proporcionou um visual mais limpo para o ambiente, porque a pessoa andando por esse corredor, ela tem isso ao lado, e ao lado esquerdo, nós temos toda a parte de área de trabalho, né? Essa área de trabalho, essa foto é a pessoa dentro Flanco, né? da recepção, numa das caixas, visualizando a outra caixa, né? No oposto. Legal. Ah, E aqui?
Aí é o seguinte, como nós temos esse corredor que ele circunda essa área que está inserida, toda essa parte de serviço, esse corredor, ele, nas laterais, nós colocamos toda a parte de estação de trabalho do pessoal, né? Aquele conceito que já é mais do que obrigatório, né? De tudo estar integrado, das pessoas estarem interagindo, as equipes estarem interagindo. Então, nós colocamos todos ao redor da edificação. E isso propositalmente, primeiro para que elas tenham luz natural, né, durante o dia, e Eu acho que esse depois slide também mostra melhor isso, essa integração. e depois porque essa vista é uma É vista linda. maravilhosa. É uma vista de 360 graus, que você Nossa, tem o mar em alguns momentos, a cidade em outros momentos. Então, nada isso mais inspirador, né, para eles também. nada mais inspirador, né? Com certeza. Legal. Agora, Carol, essa Só imagem, voltando um pouco, né? essa imagem aí, ela é muito interessante porque aquilo que eu disse no início, né, que a gente se sentia na obrigação de surpreender pessoas tão criativas, eu acho que o grande pulo do gato foi esse corredor. Por quê? Essa parte que nós temos aí eu chamo de guilhotinas, né, remetendo às grandes embarcações, essas aberturas, nós colocamos essas aberturas de tempos em tempos, elas vêm pelo corredor e prolongam dentro da área de trabalho pelo teto, e uma vez sim, uma vez não, elas estão fechadas e abertas. Abertas para que a pessoa possa ter, ao caminhar nesse corredor, a visão maravilhosa do entorno. E Uhum. fechadas pelo seguinte, nós procuramos, obviamente, toda vez que vamos fazer um projeto, a gente faz um briefing com o cliente, procura saber todas as necessidades, como que funciona o dia a dia de todas as equipes, isso é fundamental até para a distribuição do layout. E nós eu percebi que o diretor, ele falou com muito carinho que ele gostava, após o término da apresentação das peças dele para o cliente dele, ele gostava de dar uma andada pela agência e mostrar a equipe, mostrar o espaço e tudo. E daí foi que surgiu essa ideia. Eu falei, poxa, nada mais legal e surpreendente para o cliente dele que, ao sair da sala de reunião e ao caminhar pela agência, ele fosse ver as peças que eles estavam acabando de apresentar inseridas nessas guilhotinas. Então, toda vez que eles apresentam um projeto, e que o diretor vai caminhar com o cliente, tem a grande surpresa do cliente ao andar pelo corredor e ver as peças dele ali inseridas. Quer dizer, o impacto que ele está tendo ali é o impacto que o cliente dele, que ele quer atingir através de um produto ou seja do que for, através da propaganda ele vai conseguir. Então, isso foi uma coisa realmente assim, que eles ficaram muito satisfeitos e que realmente tem dado muito certo para eles. Não, e é uma surpresa realmente aquilo que a gente falou, né? Antigamente, provavelmente esse dono da agência mostrava os projetos. Olha, isso aqui foi premiado ali, talvez tinha um livro com isso, enfim, um catálogo. E não, você transformou isso numa jornada, numa experiência, num caminho legal que ele vai fazer e olhar e se surpreender também, o cliente, né, no caso. Então, achei isso uma dica maravilhosa, assim, para quem é da área, né, enfim, se inspirar e pensar nisso também. Mas isso só foi possível porque a Cícera me contou antes que ela passou um dia lá e viu todo o movimento também. Então, Cícera, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre mergulhar mesmo no cliente, enfim, no corporativo principalmente, assim, isso fez toda a diferença no seu caso, né? Muita, Carol.
A gente sempre tem como praxe no escritório, né, fazer um briefing com o cliente, não só no corporativo quanto no residencial. Porém, no corporativo, a gente se sente assim, realmente na obrigação de mergulhar, como você disse. Então, no caso deles, eu fiquei um dia, cheguei no final de tarde, fiquei um dia inteiro lá e voltei no outro dia. Por quê? Para realmente sentir como que funcionava. Eu acho que isso, assim, é fundamental. É óbvio que todo projeto, quando ele é apresentado, ele tem ajustes, com certeza. Mas eu acho que a gente tem que tentar se cobrar, fazer o mais certo possível, o que mais realmente vai atender aos clientes. Então, eu acho que esse mergulho foi muito interessante e foi muito legal porque através desse mergulho eu pude observar, inclusive, formas com que as equipes trabalhavam e que eu pude dar palpite, obviamente, para que eles vissem que da minha forma de enxergar do lado de fora, eu tinha sugestões para dar que eu achava que iam acrescentar no dia a dia deles, na logística deles. E isso também foi muito bacana, porque o cliente vê o cuidado, carinho, né, que você tem, não só de estar apresentando um projeto, mas de estar preocupado com toda a estrutura dele, né? Então, isso de mergulhar e de ver e dar sugestões para uma nova logística, eu acho também que é um papel muito importante da gente na profissão. Sim, e às vezes com pressa, né? E, enfim, pegando vários projetos, realmente eu acho que não dá muito tempo de pensar em tudo isso. Enfim, ficou aí a diferença de mergulhar mesmo no projeto, principalmente no espaço corporativo, que agora está mudando tanto, né? Na época talvez nem tinha É, essa, quer dizer, não tinha essa realidade de pandemia, então era um outro pensamento, mas já teve adaptações, né, Cícera, É, do e, projeto. e quando você fala isso do volume, Uhum, eu acho assim, fundamental falar da importância, né? Aí que eu sempre dou à equipe que eu tenho. Por quê? Não só o meu escritório, mas eu tenho certeza que da grande maioria, né? Quando a gente tem um trabalho pautado em checklist, em etapas de processo e tudo, as coisas se tornam mais fáceis, né? Então, aqui no escritório, a gente tem uma preocupação muito grande, realmente, de ter esse processo de trabalho, ele é todo sempre bem elaborado e bem visto pela equipe. Então, no caso da agência, isso foi fundamental, porque é um projeto muito grandioso que nós pegamos ele, eu acho que eu esqueci de falar isso, nós pegamos ele realmente o andar corrido, o Azul. piso é elevado, então não tinha piso, não tinha absolutamente nada. Então, essa preocupação de compatibilizar os projetos, né, projeto de ar-condicionado, com luminotécnico, com hidráulico, quer dizer, um projeto realmente muito grandioso e que requer realmente uma equipe muito coesa para que realmente o resultado dê o resultado que a gente quer, que o cliente fique satisfeito. Com Agora, certeza. quando Vamos você fala... descendo um pouco mais para a gente falar um pouco mais Aham. dele. Eu achei bem bacana essa sala também, enfim, uma sala que parece de briefing, é isso? É uma sala de brainstorm Ah, que eles, no caso, ao fundo aí, é uma lousa, né? Para que eles, uhum. na hora que estejam tendo uma reunião mais descontraída entre as equipes, que eles possam estar escrevendo e tudo. E também, não sei Campo se de está golfe, o que campo legal. isso foi muito, muito engraçado, porque quando eles pediram, eu falei, puxa vida, mas como é que a gente vai fazer isso? Aí, se vocês observarem, o piso é uma grama sintética
que a gente colocou alguns lugares, né, para que a bolinha possa cair e tal. Então, assim, é um ambiente de muita descontração mesmo. As pessoas ficam ali deitadas no puff, um vai lá, escreve, enquanto que o outro está ali julgando, mas essa seria a parte de brainstorm. Agora, Ah, pensar. a foto que você mostrou antes, aí isso aí é parte da sala de convívio entre eles, por exemplo, que a agência de publicidade tem muito isso, né? A pessoa Uhum. está ali muito sob pressão, ela precisa dar uma parada. Então, Isso. um lugar que eles possam Ah, jogar videogame, né? Então, seria essa uhum. parte aí. Ótimo. Indo um pouco mais para frente, acho que aqui é um espaço gourmet, é isso? Isso Sala de refeições, a enfim. sala de refeições deles, né? Que Aham. também foi um grande desafio. Não está dando para ver muito pela foto, mas aí à direita, onde estão os eletros, nós tivemos que colocar vários micro-ondas para que todo mundo pudesse estar ali a tempo, esquentando a comida. Do lado direito é um vidro também pintado e que na época eles pediram isso, que na época de aniversário de alguém da equipe, que eles pudessem de pendurar, escrever, cada um escreveria uma mensagem para aquela pessoa, então ficou Ah, um que legal. ambiente bem legal. Bom, aí tem os banheiros também. Achei interessante sempre, né, ter esse padrão do círculo, assim, e me lembra muito também, tanto esse cenário quanto esse, me lembram uma coisa de navio mesmo, uma coisa náutica, mas que sai um pouco do comum mesmo. Então, achei bem interessante. Ai, que bom. Os banheiros foram plotados, né? A gente teve umas plotagens interessantes. Então, esse aí é o banheiro feminino, é como se fosse uma bailarina. A gente aproveitou Ai, que esse legal. espelho como se fosse a saia dela. E daí é uma bailarina, né? Que a gente fez com plotagem, com a ajuda, obviamente, do pessoal da agência, né? Que essas plotagens a gente passou para eles, então isso também, isso é muito importante, foi muito legal. A gente tentou trazer a equipe deles também para estar junto com a gente, para eles se sentirem também responsáveis um pouco pelo projeto. Eu acho que isso é muito bacana, quando a gente tem essa Sim. preocupação de trazer, né, do outro lado junto com a gente. Na hora do resultado final, isso dá uma satisfação muito grande para eles também. Como jornalista, eu ia até falar isso, que quanto mais, quando eu vejo que o cliente se envolve, o resultado final é outro, assim, ele se sente parte daquilo, e ele é parte daquilo, ele é protagonista ali nesse espaço, né? Eu só queria falar um pouquinho sobre os cursos da BD, que esse ano são incríveis, eles são baseados no conceito das 5 peles, então tem tudo a ver com isso que a gente está falando, assim, é uma conexão entre as 5 peles, né? Corpo, identidade, abrigo, meio ambiente e planeta. Então, assim, a gente vai colocar o link aqui, depois vocês deem uma olhada, porque são bem interessantes e as vagas estão acabando muito rápido. Então, assim, continuando, Cícera, eu acho muito interessante, assim, quando o cliente se envolve. E eu acho que nos espaços corporativos, eu queria até saber disso mais, assim, de como você vê que eles vão continuar, né? De como é que mudanças que vêm por aí, que você já está pensando em colocar, né, nos seus projetos, enfim, de tendências mesmo, já falando de tendências, e aquele toque que você disse que já fez a diferença no seu escritório também, que a gente tinha conversado. É, o que que acontece? Eu acho que no primeiro momento, quando o início da pandemia, houve, lógico, né, um susto muito grande da humanidade de saber, meu Deus, o que que vai acontecer daqui para frente? Uhum. Então, mais que certo, todo mundo ficou recluso em casa, home office, e todos ficaram naquela dúvida, como que isso vai acontecer? O que eu observo durante esse um ano aí que nós estamos de pandemia? O home office, em algumas profissões, eu acho que ele com certeza é uma boa forma de trabalho,
eu acho que ele não vai impactar no resultado de algumas profissões. Porém, eu acredito que em outras há necessidade sim, né, da gente ter esse convívio entre equipes. Você pensa bem, principalmente no setor que mexe com criatividade. Então, por exemplo, nós que temos escritórios de arquitetura e decoração, agências de publicidade, existe essa necessidade de ter um convívio com a equipe. Então, o que eu acho que vai mudar nisso já tinha essa preocupação antes, inclusive na própria agência eu fiz isso, que são estações que eles falam que são dos itinerantes, que são pessoas que vão naquele primeiro momento na agência, ficam algumas horas, vão embora, depois voltam. Isso vai acontecer com muito mais cuidado do que nós tínhamos antes. Estações de trabalho que qualquer um pode utilizar. Você não vai ter aquele espaço sendo apenas seu, da Carol. Você vai dividir com outras pessoas aquele espaço. Então, isso é uma grande preocupação. E mais do que nunca, como eu falei no início, da experiência. Então, por exemplo, aqui no escritório, coincidentemente, eu te contei, né? Nós mudamos exatamente durante a pandemia de endereço. E eu falei, poxa, como que vai ser isso, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro, eu acho que existe uma preocupação hoje da gente ver que a gente pode fazer os espaços de uma forma mais compacta, de forma que realmente ele vai atender sem necessidades de grandes abusos, né? Eu acho que não cabe mais, tanto por cooperativo quanto para o residencial, abusos. Acho que a gente está vivendo, como houve a apresentação da Roca, né, que eu achei muito bacana. Nós estamos vivendo um momento que a gente tem que ter preocupação com sustentabilidade, que a gente tem que ter preocupação com várias coisas, e o papel nosso como profissional, mais do que nunca, é preocupar com isso e fazer ambientes realmente que vão caber à nossa realidade, sem abusos, né? E criando experiências, porque eu acho que a pessoa, para ter o prazer de naquele ambiente, não só o funcionário, como o próprio cliente, você tem que criar experiências. Eu posso contar uma coisinha que eu faço aqui no escritório, que é muito legal? Uma experiência que eu achei muito legal mesmo. Uma coisa que eu contei para a Carol, que quando a gente veio, em função dessa situação toda, né, da pandemia, das pessoas ficarem preocupadas em compartilhar, às vezes, uma caneta com o outro e tudo, toda hora passando álcool, instintivamente, todos os clientes que chegavam no escritório, eu passei a acompanhá-los até o elevador, isso instintivamente, tá, gente? E apertar o botão para chamar o elevador, e apertar o botão para o andar que ele ia de estacionamento. E depois eu observei como que uma atitude que foi instintiva, como que ela fez uma diferença tão grande. Por quê? Eu percebia no olhar, no agradecimento das pessoas, tipo, puxa, que legal, você está preocupando comigo, né? Você está preocupada comigo desde agora, quer dizer, antes de começar o meu projeto, você já está preocupada comigo. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente também tem que ouvir muito esses instintos, principalmente instintos de generosidade, de doar para o outro, porque toda vez que você prestar atenção nisso, isso vai fazer diferença lá na frente. Com certeza, eu acho que isso muda toda a experiência, assim, a gente mudou muito em um ano que a gente está já vivendo essa realidade, mas a gente mudou muito, a gente quer coisas novas inconscientemente, ainda nem deu tempo de a gente se dar, tomar consciência disso, mas um simples toque que a pessoa faria e que talvez ela se colocaria inconscientemente em risco, né, de pegar um vírus, já diz para ela, olha, eu te acolho, eu sou diferente dos outros. Então, eu gosto muito de falar desses simples toques que podem ajudar muito, né, no dia a dia. Aí, ó, a Denise mandou parabéns para a Cícera, que legal. Obrigada. Enfim, se tiverem dúvidas, também podem mandar aqui no chat, a gente vai conversando agora.
Mas, enfim, eu acho legal, Cícera, de repente você dá algumas dicas, assim, do que você tem pensado mesmo para os espaços corporativos nesse tempo, assim. Ah, tem uma dúvida aqui. Você acredita que os espaços corporativos assumiram uma outra concepção na pandemia? Acho que até foi respondido, né? Que sim. Com certeza, não tem dúvida. Agora a gente tem que ter essa preocupação no chegar, a pessoa tem que ter acesso ali ao álcool o tempo todo, né? Uma coisa também, no espaço corporativo, que são os cuidados, colocar mensagens em alguns determinados lugares do uso obrigatório de máscara, isso tudo a pessoa vai se sentindo, como você falou, acolhida, né? Sim, sim. Isso transforma em uma experiência, assim, vale a pena eu ir até o escritório da Cícera para ver, né? Enfim, eu acredito que a pessoa não vá em todas as etapas do projeto, em todas as aprovações, claro, porque nossa experiência no mundo mudou. Para sair de casa e ir até um escritório hoje é muito mais difícil, né? Exige muito mais atrativos e acho que os espaços corporativos vão ter que se movimentar nesse sentido. A gente não vai mais querer sair para qualquer coisa. Não. E depois, assim, aquilo também, né? Tentar trazer a natureza. Eu acho que isso é um Legal. ponto, assim, fundamental para o corporativo e para o residencial também. As Uhum. pessoas, da forma com que as pessoas estão muito angustiadas e tudo, eu acho que a gente sabe disso, é da natureza do homem. O contato com a natureza faz diferença, né, para o ser Sim. humano. Então, tentar trazer o máximo a natureza. No caso da agência, a gente usufruiu de todo o entorno da vista maravilhosa, da luz natural, para tentar trazer essa natureza para dentro. E então, no caso, a pessoa não tendo possibilidade de ter uma vista legal, que trabalhe com plantas, que trabalhe com plotagens que remetem à natureza, né? Na parte residencial, por exemplo, quando a gente faz um projeto arquitetônico, a gente tem agora sempre preocupação de tentar trazer, eu falo que são alguns oásis, seriam Legal. lugares dentro da casa. Sabe aquele jardim de inverno antigamente? Sabe? Uhum. Sabe, da Uhum. época lá dos nossos avós, que tinha aquelas casas que tinham jardim de inverno e tal. Eu acho que isso é uma coisa bacana de estar resgatando, né? Trazer essa natureza para dentro da casa, ser um oásis dentro de casa. Quando é um apartamento, às vezes através de um jardim vertical. Então, assim, ter sempre a preocupação de estar tendo, estar possibilitando o contato com essa natureza pelos projetos. Que legal. E todas as tendências têm apontado para isso. Eu vivo em busca de tendências, de coisas novas também, como eu sou jornalista. E, bom, surgiu até uma dúvida aqui. Em relação às imagens nas escotilhas, são adesivos ou painéis eletrônicos mostrando várias imagens, Cícera? Tá. Boa pergunta. O sinal foi assim, foi ótima essa pergunta, porque foi um desafio para a gente. O painel eletrônico, nós estávamos com problema, porque nós temos uma espessura da madeira que foi colocada ali, e que essa espessura não nos possibilitava colocar o que a gente precisava para ser eletrônico. Então, nós tivemos que criar atrás daquele, para quem está no corredor e vê a peça, na parte de trás, nós criamos uma coisa, gente, super simples. Por isso que eu falo, às vezes a gente fica preocupado em querer fazer coisas mirabolantes e às vezes a solução está na simplicidade. Então, atrás nós fizemos uma caixa de acrílico que eles pegam, tem um MDF que eles colam a peça a peça de MDF e encaixa na caixa de acrílico. Então, assim, o visual do lado de cá ficou mostrando a peça e do lado de lá ficou fantástico também. Então, uma solução simples que a gente conseguiu, sem grandes coisas e que funciona de uma forma muito mais simples. Olha, fica aí a dica também para a gente apostar na simplicidade, apostar em espaços abertos, apostar em natureza, que é o que você tirou muito partido,
Carol, pode voltar nessa peça. Depois a gente pode compartilhar isso, porque a gente já está chegando ao final. E eu só gostaria muito de agradecer tanto a ABD, aos nossos patrocinadores, Rock e Coral, e, enfim, queria convidar vocês também para acessarem o link da ABD de cursos. Os cursos estão muito interessantes esse ano, eles falam sobre as 5 peles. Então, vários conceitos, várias coisas para abrir nossa cabeça, porque a gente está descobrindo coisas novas, né, nesse tempo. A gente ainda está descobrindo, a pandemia acelerou muitas tendências, mas a gente ainda está tateando para saber o que vem por aí, né, Cícera? E Exato. é isso, te agradeço muito. Carol, eu que agradeço. E olha, eu quero deixar aqui os meus parabéns para a BD. O escritório já foi várias vezes premiado, mas eu realmente falo e confesso que o prêmio de vocês para o escritório foi de grande importância. Por quê? Eu acho que nós termos uma associação que tem esse cuidado, essa preocupação de valorizar sempre o profissional, isso não tem preço para o profissional, né? Então, eu é que agradeço e falo que realmente eu me senti muito feliz, não só eu, como toda a minha equipe. E que delícia falar com você. Se quiser, a gente fica o dia inteiro. É verdade, gente, adoro. Adoro esse sotaque mineiro, adoro. Gente, muito bom, ótimo dia para vocês. Enfim, a gente vai conversando aí nos próximos cafés com a ABD. Eu vou estar em alguns aí próximos, a gente vai falar muito mais sobre o prêmio, enfim, e trazer muito mais entrevistas legais, assim, como essa. Ótimo dia para todos, ótimo dia, Cícera, também. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.